Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém? Glória a Deus. Que alegria ser família com vocês. Você é feliz por estar nesse lugar? De verdade, não existe vida melhor do que essa de ser filho de Deus e de fato, adorá-lo e poder ser família com Ele, desfrutar de tudo aquilo que está no coração de Deus. Então, eu quero dizer para você que é uma alegria muito grande mesmo. Você está em uma festa. Você percebeu que está numa festa? Você está pronto para a festa? Sabe, queridos, deixa eu perguntar uma coisa que eu tenho perguntado esses dias. Se nós temos alguém que está nos visitando pela primeira vez, essa pessoa não sabe o que é ser cristão, ok? E ela ficou ao seu lado durante a adoração agora. Ela aprendeu como o cristão adora ou não? Amém? Porque existe uma maneira de se adorar. Amém? A Bíblia não diz que é com mão no bolso, não é com a mão para trás. A Bíblia diz que é levantando mão santa, sem ira e sem contenda. Então eu creio de verdade que nós estamos crescendo nisso, estamos derramando o nosso coração diante do Senhor mesmo. E nós estamos aprendendo juntos a como ser cada vez mais fervorosos, estando cada vez mais sendo a vontade de Deus. Amém? Amém. Queridos, eu acabei chegando um pouquinho atrasado, mas eu quero comunicar a vocês a minha alegria. A minha gatinha voltou. Amém? Para quem não sabe do que se trata, minha esposa estava viajando. Desde quinta-feira ela foi ministrar em uma conferência lá no Verbo da Vida em Ipatinga, Minas Gerais. E então eu falei pela manhã e eu quero dar a você o privilégio também. Eu sou pai de 3 crianças. Quem que ficou com as crianças esses dias? Amém? Então assim, fiquei com as crianças desde quinta, sexta, sábado e domingo. Ela chegou agora. E porque chegou, né? Deixei ela em casa. Então assim, estou muito feliz, ela me contando aquilo que viveu, estando com o povo lá, no Verbo da Vida em Ipatinga. E que poderoso foi, né? Eu entendo, eu quero que vocês se sintam privilegiados por ter a Camila caminhando com vocês e servindo ao Senhor com vocês. Ela é uma mulher de Deus e existe mesmo uma unção que flui através da vida dela, que se você é esperto, você tem sugado isso dela. Amém? Ela tem muitos testemunhos voltando de Minas agora, e que privilégio que ela está com você, esse tempo todo, esses 12 anos em Verbo da Vida, Arujá. Então assim, ela voltou, as crianças voltam de férias amanhã, então as coisas voltaram ao normal. Amém? Postaram uma foto comigo ontem, eu olhei para minha cara e disse, meu Deus, eu estou com uma cara péssima de cansado. Mas a coisa vai ajustar agora que ela voltou. Amém? Queridos, e fechando esse parênteses pessoal da minha pessoa, eu quero aproveitar e honrar algumas pessoas e aquilo que nós estamos vivendo, sabe? Quando eu falo isso constantemente, talvez nós estejamos acostumados com esse ambiente e com o que nós estamos vivendo. Mas constantemente nós temos desafios, e é tão lindo ver a maneira como o nosso povo veste a camisa e faz com que aconteça. Amém? Então eu não quero ser alguém que não celebre pequenas conquistas e vitórias, mas eu quero que você se alegre comigo como nós nos alegramos. Eu não sei quantos de vocês se lembram, mas esse é o primeiro culto, ou o segundo culto, o primeiro dia em que nós estamos estreando o nosso aquário de bateria. Amém? Queridos, fizemos quase que um apartamentinho do centro de São Paulo. No centro de São Paulo você encontra apartamento desse tamanho aqui, né? E nós estamos muito felizes porque agora a gente não tem mais som de bateria vazando. E aí tudo que você ouvir agora foi porque ele errou mesmo. Ficou evidente ali mesmo. Mas nós estamos muito felizes, queridos, e foi um desafio. Nós precisamos, readaptamos o do prédio 3, esse é o prédio 4. Readaptamos o aquário do prédio 3. Não ficou legal, vazava muito som. A gente estava vendo outros para adquirir, o valor era alto e ele era pequeno. E aí o nosso povo diz, não, pastor, a gente faz. Aí, meu querido, olha aí, ó. Quando Arujá fala a gente faz, não espere nada menos que isso. Amém? Então nós somos de verdade muito excelentes, temos pessoas maravilhosas nesse lugar. E eles ficaram aqui na sexta-feira até 3:30 da manhã para terminar esse aquário. Amém? Para que hoje, domingo, nós tivéssemos a qualidade aí no que nós estamos oferecendo. Então, glória a Deus pela vida de cada pessoa que semeou aí seu tempo, seu conhecimento, seu recurso, sua força, porque está pesado esse aquário. Então, glória a Deus. Amém? Está feliz? Glória a Deus. E eu quero também honrar, ontem nós tivemos simpósio. Queridos, o simpósio é um evento
pensado mesmo, planejado, gerado no coração da nossa supervisão, o pastor Amauri e Marisete, que juntamente com uma equipe e as igrejas estão promovendo. Então ontem nós tivemos ao longo de todo o dia o 12º encontro, 12º simpósio aconteceu e foi um tempo espetacular, maravilhoso. Nós fomos ministrados e foi muito, muito bom. Quem foi dar um aí? Amém? Estávamos lá com mais de 100 pessoas, foi um tempo muito bom. Eu sei que para o que a gente é como igreja, 100 pessoas ainda dá para ir mais. E falei pela manhã, se você não foi porque não quis. Não, pastor, eu não tive o recurso. Não, você não foi porque você não quis. Então, numa próxima eu deixo aqui aberto. Se você tem o desejo de ir, ainda que você esteja numa fase ou num momento, sem o recurso, nos procure. E a gente vai dar um jeito aí de você participar. Amém? Amém? Glória a Deus. Então eu quero mesmo agradecer, porque nós tivemos ontem, olha que privilégio, nós como igreja local conseguimos servir o evento ontem com o Ministério de Música. Então foram os nossos músicos que tocaram lá ao longo de todo o evento. Amém? Nós tivemos os nossos professores do infantil durante um período servindo também lá. E grande parte da nossa comunicação serviu também ao longo de todo o evento. Amém? Então, queridos, eu quero que você se alegre mesmo. Está no jeito aí? Só para você ter um gostinho do que foi o simpósio ontem. Passa para a gente, por favor. Que privilégio ter sido tido por Deus como alguém que Ele pode contar. A voz do Espírito, meu irmão, ele vai te levar à dependência de Cristo. Porque é Cristo em você que é a esperança da glória. Porque é Cristo e através de Cristo, da unção e do seu ungido, que você vai avançar e servir da forma que Ele quer para essa estação. Não é somente arrumar tarefas. Aleluia. E se a gente quer entender como servir bem, a gente precisa estar naquele lugar de escuta. Porque no lugar de escuta, a gente pode decifrar sem interrupções. Os grilhões não puderam prender ele lá. A gente ia passar, irmãos, a eternidade tentando pagar essa dívida. E no final de semana ele pagou para sempre. Ouçam o som dos céus e não deixem os barulhos ou ruídos da terra contaminar o seu coração. Aleluia, queridos, tivemos um tempo precioso mesmo a respeito de como nós devemos ouvir mesmo o som do céu, sintonizar, estarmos sintonizados. Fala-se, talvez você tenha pouca idade para entender o que é aquele botão que regula o rádio. Mas a ideia é que a gente não tenha ruído, que a gente consiga ouvir mesmo aquilo que o céu tem para dizer a nós, amém? Então eu quero te incentivar, e eu mostro esse vídeo para que você fique empolgado e participe no próximo ano do simpósio, porque ele acontece todo ano. Então assim, eu creio de verdade que nós vamos estar com mais pessoas lá, amém? Então, antes de eu falar, eu quero também honrar a vida do pastor Francisco. Glória a Deus pela sua vida. Pode ficar de pé, pode dar uma salva de palmas para ele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, para quem não conhece, o pastor Francisco é um homem de Deus,
é professor do Rema, juntamente com sua esposa Tereza. Lideraram por muitos anos o Verbo da Vida Lapa, em São Paulo. E por uma direção de Deus mesmo, hoje eles estão no Rio de Janeiro. Amém? Querido, para você sair de São Paulo e ser carioca ou estar no Rio, é só por direção mesmo. A gente tem muito carioca que é brincadeira, viu? A gente ama demais. E o Verbo da Vida vai para todos os cantos mesmo. Mas ele está hoje lá no Rio de Janeiro. Pedra de Guaratiba? Pedra de Guaratiba, com o pastor Edmilson Nunes. Então, assim, tem sido um tempo poderoso. Eu os acompanho na rede social e estou vendo, né, os tantos testemunhos. A Tereza gosta de ir contando os testemunhos que vocês estão vivendo. E é maravilhoso ver mesmo. Estar debaixo de obediência, na direção. É o que Deus tem mesmo como presente mesmo para a vida de vocês. Que vocês possam desfrutar mesmo de portas abertas e conexões extraordinárias nesse tempo. Amém? Temos a honra deles nos visitar aqui também. Amém? Não sei se eu posso falar disso, querido, mas a editora Rema. Você sabe que a gente tem uma editora no ministério? Pois bem, nós temos a editora Rema. É uma editora do nosso ministério, mas ela não era do nosso ministério. Ele criou a editora Rema. Ele foi o fundador da editora Rema. E aí, então, debaixo de uma direção, procurou o ministério e passou a editora para o ministério. Então, glória a Deus. Sei que de alguma forma o galardão é garantido no céu. Amém? Você está feliz? Glória a Deus. Traz para mim, que eu estou com isso no meu coração e a gente vai falar. Então, a gente vai dar continuidade do que eu falei pela manhã. Amém? Se você não viu nenhum corte de WhatsApp, de Instagram, amém? Deram um nó pior que o meu aqui agora. Amém. Amém. Queridos, deixa eu ler um texto com você. A Bíblia diz assim, em João, no capítulo 1, verso de número 12, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Sabe, eu e você temos essa consciência. Eu me lembro de como as pessoas falam de como elas são filhas de Deus, mas isso não é uma verdade. A Bíblia deixa claro que todos nós fomos criados por Deus, mas filhos de Deus são somente aqueles que reconhecem o senhorio dele, entregam suas vidas a Jesus, e a Bíblia está falando sobre isso, que todo aquele que entrega a sua vida a Jesus, recebe o Senhor Jesus no seu coração, ele passou a ter o direito, ele se tornou filho de Deus. Você é um filho de Deus? Você já fez essa oração? Você já confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Se você não fez isso, eu vou te dar ao final do culto a oportunidade de fazer, mas não saia daqui sem entender a oportunidade que Deus está te dando. Amém? É a oração mais poderosa que alguém pode fazer. O maior milagre que alguém pode viver é o da salvação. Amém? Então Deus está te oportunizando mesmo a respeito disso. Mas eu quero que você entenda, você é um filho de Deus. Você falou, não é? Você é um filho de Deus? Agora repete assim comigo: eu não sou um filho único. Sabe, queridos, eu estava agora conversando com uma pessoa e ela falando de como ela só tinha um filho. E se você tem mais de um filho, você entende como o egoísmo ele vai sendo quebrado. Se você tem mais de um filho, você entende como de alguma forma ele vai tendo que quebrar coisas e castelinhos que ele foi montando. Porque um filho único não é um problema, entenda. Mas um filho único, ele é quem reina dentro de casa. Então todo brinquedo é dele, toda atenção é dele, todo recurso vai para ele. Quando nasce um irmão, e eu sei porque a gente viveu isso em casa, somos 3 crianças, né? Ou até mesmo eu tenho um irmão. E aí quando você cresce e vê que existe por parte do pai um favorito, isso dói. Mas você aprende a conviver com isso. Eu estou brincando hoje, nem dá porque meu irmão não está aqui. Não dá para a gente brincar assim, né? Mas, queridos, quando você tem irmãos, você entende como já não dá mais. O que antes era para ser seu, já não dá, né? Meu filho ganhou esses dias panquequinhas. Ele estava desejoso e foi muito de Deus, porque ele desejou, a gente não fez e ele ganhou. Amém? Então, creia que Deus dá os seus jeitos. E ele ganhou panquequinha e ele disse: pai, é meu? Disse: cara, você ganhou, mas veja bem seus próximos passos e palavras.
ele parou, pensou e disse, não, eu vou dar algum para as minhas irmãs. Sabe, queridos, porque é interessante, não existe um pai que tenha mais de um filho, que tenha prazer em ver seus filhos sendo egoístas, ou centralizadores, ou não entendendo a importância de dividir. E por isso você precisa ter a consciência, você não é um filho único no reino. Você é um irmão de muitos irmãos. E o apóstolo Paulo, por mais de 60 vezes, ele fala nas cartas dele, de como eu e você somos irmãos. Ei, você está do lado do seu irmão em Cristo. Você até entrar aqui não sabia quem era essa pessoa, mas porque você se conectou a Cristo Jesus fez o elo, e vocês são família. Uau! Amém? E eu falava pela manhã, porque essa foi a visão que Deus me deu. Então você imagina que esse saco, ele é a igreja local, é o que nós estamos vivendo aqui. E cada batata aqui é um de vocês. Amém? Eu ia virar para a pessoa, boa noite, batata, mas não vamos fazer isso não. Mas então, entenda, queridos, aquilo que nós estamos vivendo é algo extraordinário, porque nós de fato estamos provando do caráter de Deus, daquilo que Ele tem derramado sobre nós, e culto após culto a gente sai daqui extasiado. Eu tenho tido retorno, eu tenho tido feedback das pessoas, e elas estão me falando de como Deus tem falado com elas. E queridos, a gente já falou outras vezes, nós não estamos aqui buscando qual é o tema, né? O que está hypado, qual é o tema da vez? Vamos falar sobre o que? Não, a gente ora. E a gente entende de Deus, vamos falar sobre o quê? O que é que Deus está querendo comunicar, corrigir, exortar? A gente está nesse lugar. Amém? Então entenda, porque de alguma forma nós estamos aqui e nós adoramos ao Senhor, nós estamos orando, nós estamos levantando as nossas mãos. A batatinha que chegou hoje aprendeu com você, a outra batata, o que é adorar. A gente não perguntou agora atrás? Hã? Então a pessoinha que ficou do seu lado, ela aprendeu e nós estamos aqui. Mas conforme eu disse pela manhã, quando o culto acaba, cada um vai para um lado. Cada um vai para um lugar e a gente já não quer mais saber daquela batata, até a gente encontrar com ela de novo no saco, né? Quando a gente voltar para o saco, que é o culto da próxima semana, eu encontro aquela batata. E aí, queridos, o que eu falei e o que Deus trouxe ao meu coração, Deus não te fez filho único, então você tem muitos irmãos, e a ideia não é que você seja irmão assim, soltinho, só para se encontrar dentro dos cultos. A ideia de ser família na visão de Deus é que Ele olhando para nós, vamos falar de nós como de repente igreja local, Igreja Verbo da Vida Arujá. Deus precisa olhar para nós e não ver esse tanto de batata olhando lá de cima. Ele precisa olhar para nós e ver purê de batata. Amém? Então o que quando acaba o culto, cada um vai para um lado, cada um vive a sua vida, não é a ideia de Deus. Porque a ideia de Deus é que nós sejamos um, e a unidade, essa foi a oração de Jesus. Essa foi a oração de Jesus, que nós fôssemos um como Ele. Ele pegou Ele como referência, Ele disse, como nós somos, assim eles sejam também. Então existe uma maneira de ser, e não é o que está na tua cabeça, é o que a Bíblia diz. E não é o que a Bíblia simplesmente está dizendo, é o que Jesus mostrou, caminhando nessa terra. Você está comigo? Então você não é igreja sozinho. E queridos, isso foi tão diabólico, que disseminou-se a ideia de que você é a igreja na sua casa. Você é a igreja no seu... Não, porque a igreja sou eu carrego. Eu sou a igreja. Querido, você não é a igreja. Você carrega a presença, mas a igreja é esse ajuntamento aqui, ó. É a eclésia. A igreja é esse ajuntamento dos santos. Você na sua casa tem sim a presença. Você tem sim o Senhor com você onde quer que você vá. Mas você não é a igreja. A igreja é esse ajuntamento. Você entende? Então, assim, ser igreja é esse ajuntamento, mas esse ajuntamento, muitas vezes, ele é superficial, se não existir da minha e da sua parte o esforço de viver em unidade. Eu vou tentar fazer de um jeito que você que não ouviu pela manhã, entenda o que a gente está falando. Abre comigo, por favor, em Efésios, no capítulo 4. Efésios capítulo 4. A gente teve problema nas luzes? Por isso que está tudo aceso assim? Ah, esqueceram. Olha que coisa boa. Aleluia. Efésios 4. Diz assim:
Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente, queridos, preste atenção, sejam completamente. Eu acho que eu estou na versão NVI, só para a gente acompanhar junto. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Verso de número 3, façam todo o esforço. Eu não marquei a versão, eles que lutem, né? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A gente pôs esse versículo pela manhã. NVI, não é? É que vocês devem estar pegando a 2011, dá uma olhada se é 2023 ou 2011. Aí. Então o texto está dizendo que eu e você devemos fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Porque, querido, preste atenção, por que está falando a unidade do Espírito? Porque, de fato, eu e você fomos conectados por intermédio de Cristo Jesus. E o Espírito hoje está em nós, então você precisa entender, é por isso que não existe lógica. Não existe lógica em alguém que carrega o Espírito, que foi conectado ao Senhor, que habita nele, que é parte da família dele, que é o corpo dele, ter problema com parte do outro corpo, ou outra parte do corpo. Sabe qual é o nome disso? É doença. Quando uma parte do teu corpo não gosta de outra, ou rejeita a outra, isso é doença, precisa ser tratado. Então a gente não pode permanecer nesse lugar, ou permitir viver nesse lugar. Agora, querido, preste atenção. Nós caminhamos, e a Bíblia diz que com os fins dos tempos, o amor de muitos, ele seria frio, ele esfriaria. E a Bíblia diz que as pessoas seriam amantes de si mesmas, egoístas, ingratas, elas não honrariam os pais. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando a Timóteo, falando a respeito de como o mundo vai caminhar. Agora preste atenção, porque eu e você, uma vez que sabemos que caminha para esse lugar, devemos correr para o outro. Porque se o evangelho é a contramão do que o mundo vai viver, a gente tem que estar nessa contramão em todos os sentidos. Você está comigo? Então precisa existir um esforço da minha e da sua parte em estar conectado. E quando nós vamos, olha que coisa interessante. A palavra unidade no grego, ela traz um significado literal, e ela se pronuncia renotes. E o significado dela é estado de ser harmonia, integração, união profunda, acordo interior. Então, quando a Bíblia está falando a respeito de unidade, de nós vivermos de maneira unida, não é você falando, tudo bem, paz, a gente marca. Não. É sobre você se importar com quem está do teu lado. Queridos, essa mensagem ela veio ao meu coração, porque enquanto eu orava, eu tive essa nota e essa percepção. Nós estamos vivendo algo extraordinário nessa igreja. O que nós vivemos para estar aqui, nós não tínhamos o recurso chegou, as pessoas em unidade fizeram acontecer. Então esse prédio, ele é a prova do que a unidade pode fazer. Amém? Agora eu quero que você entenda, o que nós temos para viver como igreja, em unidade, não é maior o prédio, não é maior o que a gente fez de maneira visível, do que aquilo que a gente pode fazer para que Deus derrame sobre nós, aquilo que está no coração dele. Então, de alguma forma, eu quero que você entenda, a nossa unidade não é simplesmente para que o prédio tenha aumentado. A gente precisa entender que a unidade vai fazer com que os céus se abram e derrame sobre nós aquilo que está no coração de Deus. Então, se você olhar para esse prédio e ver, uau, olha o que a unidade fez. Eu quero que você entenda, se a unidade fez isso, a unidade permanecida, conservada entre nós, vai abrir os céus para a gente provar de coisas que a gente não provou ainda. E essa é a nota que eu tenho no meu espírito, querido. A gente não tem noção do que a gente vai viver como igreja local. A gente está maravilhado com
com a ponta do iceberg. A gente está maravilhado com aquilo que ainda não foi. Não é exatamente aquilo que Deus deseja fazer e derramar. Porque a Bíblia diz que é na união que o Senhor ordena a bênção dEle. Então existe sim algo que Deus deseja derramar sobre mim e a sua vida, quando nós estamos unidos. Agora o diabo vai fazer de tudo para que isso não seja verdade, querido. Eu gosto do texto, a Bíblia vai falar em Marcos, no capítulo 3. Você não precisa abrir, eu vou narrar essa história a partir do verso número 22. Jesus está com o povo, então ele expulsa o demônio de um homem endemoniado. E então os fariseus, eles começam a arrazoar entre eles, dizendo que Jesus tinha feito aquilo em nome de Beelzebu. Então os fariseus começam a dizer, Jesus fez isso em nome de um demônio maior. É por isso que esse demônio menor se sujeitou a ele. E a Bíblia diz que Jesus, considerando e sabendo o que eles estavam falando, abre comigo, deixa eu ler para você. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso por Beelzebu. E é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não subsiste. E ele continua dizendo, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. De alguma forma, Jesus está dizendo que a divisão vai acabar. A divisão é capaz de acabar com a sua casa, com a sua família, com a sua empresa, com a igreja de Jesus Cristo. Então preste atenção, porque não é porque Deus idealizou. Deus pode ter idealizado a igreja, Verbo da Vida em Arujá. Ele pode ter idealizado a sua família, a tua empresa. Mas se você não cuidar para que haja divisão, acaba. E quem precisa proteger, zelar e não deixar que seja uma coisa solta, é você. Então eu estou falando de igreja porque eu estou aqui como pastor, blindando a minha, a sua vida, a visão. Mas querido, entenda, o diabo vai tentar dividir a sua casa, a sua empresa, e você precisa ser o guardião dela. E Jesus está dizendo, Satanás não faria isso. Ele sabe que se ele se dividir, ele se acaba. Então, de alguma forma, você precisa entender que o diabo vai querer sim que haja divisão. O apóstolo Paulo viu isso dentro da igreja. Ele foi corrigir a igreja de Corinto. Porque, querido, é possível que você, em nome de Deus, esteja fazendo algo que Deus não está envolvido. Olha só que coisa. Quantas pessoas estão falando em nome de Deus e Deus não está envolvido com o que elas estão fazendo? Então, Deus Ele não colocou essa trava para que alguém estivesse fazendo errado, não fosse fazer. Então existem sim pessoas que estão fazendo, e a igreja de Corinto estava vivendo desse jeito. Olha que coisa interessante, a igreja de Corinto se dividiu em 4 grupos. Todos estavam lá. Estavam no culto, eles estavam adorando, eles estavam intensos, mas de alguma forma muito sutil, começou a existir uma divisão entre eles. E a divisão não era de coisas carnais, seculares, era de quem nós somos. Quem foi que nos instruiu? Quem foi que nos mentoreou, que nos ensinou? E a gente acha que você abrir uma fresta para a divisão, não está abrindo um lapso mesmo, um lugar para que o diabo entre com outras coisas. Eu falo isso, já falei. Não, pastor, é que eu só fiquei chateadinho com isso, querido. Permanecer com chateadinho, daqui a pouco você está todo lascado com não conseguir perdoar as pessoas. Escuta o que eu estou te falando. É por isso que não deve permanecer em você. Ah, não, eu fiquei com um medinho de tal coisa. Não, o medo é uma porta. E por essa porta entram outras coisas. Então você precisa ser rápido em blindar, em tampar frestas, para não deixar que aquilo se torne um problemão para você. Você está aqui. E o apóstolo Paulo viu, e aí a Bíblia está dizendo que alguns irmãos eram de Cefas, Pedro.
outros eram de Apolo, outros eram de Cristo, e outros eram de Paulo. Então começaram a reunir aqui. Então, quem nos ensinou foi, a gente é do pastor Toninho, a gente é do pastor Fábio, o pastor Ângelo, e a gente começou a separar. O apóstolo Paulo sobre disso disse, não, peraí. Sabe o que eu acho maravilhoso? O apóstolo Paulo, ele poderia ter dito, pessoal, eu fiquei sabendo, está tendo divisão aí, vocês precisavam cuidar disso. Não é assim. O apóstolo Paulo não fez isso. É como se ele chegasse numa reunião como essa e disse, pessoal, eu soube que está tendo uma divisão entre vocês, e quem me contou isso foi o pastor Francisco, que veio aqui hoje. Você tem noção? Porque ele diz, eu soube pelos da casa de Chloe. Ele mostrou para toda a congregação, pessoas leais a mim, que amam vocês, vieram me falar que do jeito que a gente está caminhando, vai dar problema. Você consegue entender, queridos, como de alguma forma, eu não consigo olhar para os da casa de Chloe e entender que eles estavam fofocando. Eu não consigo olhar para os da casa de Chloe e não entender que eles estavam amando a visão. E estavam percebendo que o diabo estava ali para destruir. Então o apóstolo Paulo, que era a pessoa que poderia fazer isso, ele se reúne e diz, ei, para! Vocês estão errados, unidamente errados. Não existe isso, somos todos de Cristo. Foi Ele que nos instruiu e Ele vem e vai ser assim, a caminhada cristã é assim. Então um vai plantar, o outro vai regar e Deus vai dar o crescimento. Então não tem essa de ficar pegado à igreja, queridos, quantas vezes eu já falei, essa igreja não é minha. Essa igreja tem um dono e é Jesus Cristo. Pastor, eu só estou nessa igreja por causa do Senhor. Então reveja, querido. Eu talvez vou fazer alguma coisa que você não vai gostar tanto. É assim, se você quiser sair da igreja, não, faz isso não. Fica porque você está amando a palavra, fica porque você está amando a visão, fica porque você entendeu que Deus quer te plantar nesse lugar. Vai ser mais seguro. Você está comigo? Então, assim, de alguma forma nós precisamos entender que precisa existir. Eu estava pensando a respeito disso, olha que coisa interessante. A Bíblia diz em Provérbios, em todo tempo, ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Não é assim que diz? Está comigo? Sabia que está na Bíblia isso? Olha que coisa interessante. A Bíblia não diz, porque quando você vai estudar o que é a palavra angústia, é pressão. É pressão. Angústia é estreitamento. Angústia dá a ideia de sufoco. Então a Bíblia diz que porque você vai convivendo com alguém, ele é seu amigo, vocês estão vivendo. Mas de alguma forma a Bíblia diz que existem situações que você pode passar a viver, que vai nascer. Aquilo ali não é uma coisa comprada, não é uma coisa, é algo que brota. Está comigo? Então a Bíblia está dizendo de verdade que a pressão vai fazer com que a unidade se mostre verdadeira. É a pressão que vai fazer, porque, queridos, preste atenção. Todo amigo é amigo até ter uma pressão. Olha que coisa. Eu me lembro, queridos, de um episódio que nós vivemos. Nós estávamos descendo o rio. Eu passei parte da minha juventude em Paraibuna. Paraibuna é uma cidade, antes de quem desce ali para o litoral norte. Meu tio mora lá, e nós passamos lá, ele mora na beira do rio. Então, diversas vezes nós íamos para lá e tinha a piaboia. A piaboia era um evento que a cidade organizava e você descia de boia ao rio. Eles abriam um pouquinho a comporta, o rio enchia um pouquinho e dava mais velocidade para a correnteza. Então você pegava uma boia de caminhão. Então eu cansei de correr as borracharias de Guarulhos para conseguir uma boia de caminhão para eu levar para lá, para ir na piaboia. Está comigo? E tinha de tudo, tinha, assim, era bem engraçado, bem legal mesmo. Mas eu lembro que uma situação foi um casal que nós não conhecíamos. Um casal todo romantiquinho, meu amor para cá, meu amor para lá, vem para cá, não sai sem pegar na mão, vem aqui, vamos ali, e vamos descer na piaboia, você vai cada um com uma boia? Não, a gente vai junto na mesma boia.
Não, porque a gente, assim, sabe aquela coisa de quase que era um negócio muito, há quem diga que se tinha diabetes atacava. De tão melado que era. Mas era assim, um casalzinho, vamos descer? Vamos descer. Então cada um nas suas boias, a gente era mais escolado. Então vai. A gente foi passando e daqui a pouco passou por uma corredeira, porque tinha as corredeiras de pedra. Passou em uma e eu vi que o casal já não estava mais tão... E me chamou a atenção, porque em um dado momento, numa correnteza, ele disse, amor, fica comigo, gruda em mim e a gente vai passar. A hora que passou pela correnteza, ele empurrou ela. Ele empurrou ela, não vai dar para você ficar aqui não, senão a gente vai morrer. E ela se agarrou na boia de outra pessoa que estava descendo. Mas assim, para eles, dali para o fim ficou horrível. Porque a pressão mostrou que ele não estava cuidando tanto dela assim. Você está comigo? Queridos, de alguma forma, a Bíblia está falando. Esse momento de pressão, eu lembro quando eu estava fazendo tapioca. Já falei isso para você. A massa de tapioca, farofa de tapioca, ninguém come aquilo. Você não vai comprar uma tapioca, a pessoa pega um chumaço e diz, segura sua mão, você abre a mão e diz... Não faz. Porque se você pega a tapioca e você coloca numa frigideira com fogo alto, automaticamente o calor junta aquilo. Você não está entendendo. Eu e você seremos juntados só pelo fogo. É o fogo que nos junta, é o fogo que nos une, é a pressão, é esse fogo do Espírito que vai fazer com que a gente seja colado um com o outro. Quando você liga o fogo, você não vai ver goma de tapioca ou a farofa de tapioca. Como que é o nome? A farinha de tapioca? Cadê o Tonho? Cadê a Alexia? Como que fala? Goma de tapioca, pronto. É porque tem uns tapioqueiros da nossa igreja, calma. A igreja tem de tudo. Então você não vai ver, sabe? Você nunca vai fazer e vai ver no cantinho um pedacinho de gominha. Aí você vai conversar com a gominha, o que foi? Não quis me juntar. Não vou com a cara daquele outro. Não tem isso. Porque a hora que você joga no fogo, o fogo junta tudo. As suas diferenças, as diferencinhas. Primeiro que eu falei, crente não tem ranço. Você não tem ranço de ninguém. O seu ranço é do diabo. Acabou. Crente que cultiva ranço, está cultivando uma porta aberta para que Satanás venha com informações. Que no futuro você vai entender o B.O. que você arrumou. Estanca isso. O exemplo é Jesus e o contato que ele tinha com Deus. A Bíblia diz, e a oração dele era para que nós fôssemos um, como ele era um com o Pai. E a Bíblia diz que é dessa forma que você seria conhecido como discípulo. Falei pela manhã, não é porque você fez o rema. Não é porque você anda com a camiseta do rema. Não é porque você anda com a Bíblia debaixo do braço. A Bíblia diz que você vai ser conhecido como discípulo porque você ama a pessoinha do teu lado. Então eu quero, de verdade, a gente precisa entender, Deus deseja nos levar para um outro nível. Porque se você está feliz com a ideia do que você está vivendo como igreja, sendo batatinha, Deus quer te levar para esse lugar onde o fogo nos une, a ponto de nos fazer purê. Agora, queridos, não é à toa que a Bíblia diz que nós devemos nos esforçar. Você se esforça para algo que não é tão fácil de fazer. Você está comigo? Então assim, se eu faço algo, vamos lá, eu começo aqui. Então eu comecei a subir a escada. O primeiro é tranquilo para mim. Eu não vou fazer até me esforçar, porque senão... Mas olha só, é tranquilo. Mas vai chegar uma hora que eu vou precisar me esforçar. Sabe o que é se esforçar? É ir além das forças. É entender, é tão importante que eu faça que eu vou caminhar mais uma légua. Eu vou caminhar mais um pouco. Eu vou continuar. Porque o diabo vai fazer de tudo para que você esqueça mesmo. É cada um por si. Não, pastor, sabe o que é? E aí eu fico percebendo, para muitos de nós, tudo que a gente precisa ter é uma agenda cheia, para não viver aquilo que Jesus orou como oração.
orou como vontade, desculpa. Não, pastor, na minha agenda, eu não consigo falar com ninguém. Antigamente você ligava e tinha que falar por telefone, hoje em dia você manda mensagem. Está ali a garantia se respondeu ou não, não existe. Você consegue entender como a gente foi caminhando para estar cada vez mais distante das pessoas? E é interessante porque talvez seja uma característica muito nossa aqui. A Camila acabou de contar para mim de como o povo é em Minas. Ela falou, amor, eu achei muito engraçado, porque passava as pessoas lá, e eles diziam, entra, vamos tomar um café. E aí eu percebia que não estava no script, não estava no roteiro, mas ele chegou e tomou café com eles ali à tarde. Aí a mulher que estava pilotando ela disse, ai, estou até vendo, eu estou mudando agora para uma casa com piscina, e eu não sei se eu queria. Ela disse, por quê? Porque se tem piscina em casa, está calor, o povo aparece lá para nadar. Eu falei, eu preciso saber quais são os irmãos da igreja com piscina. Eu falei, eu estou bestando no calor aqui. Você está entendendo? Então, assim, de alguma forma, para alguns, é mais fácil ter a casa aberta, sentar à mesa, entender. Para outros, vai precisar existir mais esforço. E talvez é o nosso caso. Porque talvez eles vão precisar se esforçar com outra coisa. Eu e você precisamos nos esforçar para entender que é no vínculo, é na unidade que Deus vai ordenar a bênção dele. Queridos, a Bíblia diz que o povo se reuniu para construir a Torre de Babel. Deus olha para a terra e diz, eis que o povo todo é um só. Falam todo uma mesma língua. Não existe nada, o próprio Deus falando, não existe nada que será impossível para eles. Então não existe o que é impossível para você quando você tem uma casa unida. A maioria das vezes você conversa com um casal, e aí você pergunta para o casal, qual que é a visão de futuro? Qual que é a ideia? Onde vocês pensam estar daqui a alguns anos? Se o marido fala uma coisa, a esposa fala outra, senta e arruma, porque vocês não vão para lugar nenhum. Tem um sócio na empresa, vai para onde? Não sabemos. Vocês não vão para lugar nenhum, e é capaz de só voltar para trás. Então, assim, é preciso existir, sim, essa visão, e na unidade caminhar rumo a ela. Agora, preste atenção, querido. Porque não pode existir em nosso meio a divisão. Sabia que ela se dá na fofoca? Eu queria que você entendesse, a fofoca ela é uma arma de Satanás. Sim, por muito tempo os cristãos, eles queriam ouvir o que tinha motivo de oração. Vamos orar. O que aconteceu? Não, me conta para a gente orar. Alguns eu digo, vai orar, então Deus revela. Aí você ora. A Bíblia diz que existem coisas que o Senhor detesta e uma que Ele odeia. E Ele está falando a respeito de como você pode manchar a imagem dos irmãos uns para com os outros. Você não pode achar que é normal falar mal de alguém. Você não pode achar que é normal falar de alguém. Não, pastor, é que eu falei lá em casa com a minha família. A Bíblia não diz que você deve falar assim. Quantas pessoas nós já reunimos ou já conversamos? Esposas que vieram falar, pastor, eu não sei o que aconteceu, meu marido não quer ir mais na igreja. E a gente conversar um pouquinho e dizer, mas assim, o que você falava? Não, pastor, eu falei para ele algumas vezes, algumas insatisfações que eu tive com os membros da igreja. Aí você diz, e você não sabe por que ele quer ir? Você acha que de alguma forma aquilo que você não tratou em você e com os irmãos não vai influenciar a vida de outros? Agora a igreja é esse lugar onde a gente aprende a conviver. Você convive na sua empresa. Por que você não saiu da sua empresa quando você teve diferença com alguém? Não, pastor, é porque eu preciso do salário. Pois é, você precisa da cruz. Você precisa de Jesus. Por que o dinheiro está conseguindo te fazer estar lá e permanecer, mas a palavra não é suficiente para fazer com que você permaneça? Aí, assim, existem pessoas que elas estão, assim, me procurando, várias delas. Pastor, vamos fazer um encontro de empresários. Eu estou com isso no meu coração, a gente vai fazer muito em breve.
mas a gente precisa fazer uma rodada de negócios, vamos fazer esse encontro, para a gente poder fazer. E eu fico muito feliz, eu digo, uau, que legal. Mas talvez se nós aqui soubéssemos de possibilidade de negócios, estaríamos mais abertos a conversar e conhecer pessoas, do que entender que esse é o propósito de Deus para a sua vida. E aí está errado. Aí está errado. Porque vai envolver dinheiro, você faz? Quando envolve a resposta da oração de Deus, você não faz? Jesus orou para que você fosse um. Mas o mundo caminha para esse egoísmo mesmo, querido. O mundo caminha para esse lugar. É por isso que vai ter que ser uma contramão. É nadar contra a correnteza. Mas uma correnteza do mundo. Porque para você que tem o Espírito, é a fluidez do que você está vivendo. Então todo o seu esforço, preste atenção. Porque todo o seu esforço, ele não está em fazer de maneira mecânica. Ou forçosa o que se faz. O teu esforço está em ser cheio do Espírito. Porque quando você estiver cheio do Espírito, a diferença é que a carne está gritando, o Espírito não grita. Ah, você não entendeu. Toda a resistência que você tem por conviver e entender a unidade com as pessoas, se dá por conta da carne. Alguém cheio do Espírito vai olhar para outra pessoa e não vai ver o que a carne está vendo. Quantas vezes já provamos disso? Casal que chegava na igreja brigado. Pastor, você conhece algum casal que veio para a igreja brigado? Você acredita? Mas é porque chega na igreja tem que disfarçar. Então pega na mão, vamos. E aí durante a música, o Senhor vai ministrando, e aquele ambiente poderoso, aquela atmosfera maravilhosa, e daqui a pouco o marido vira para a esposa e diz, amor, você me perdoa? Ela diz, claro que eu te perdoo, eu também ia te pedir perdão. Porque de alguma forma, esse ambiente não tem como você estar diante do Senhor, e as coisas que estão carnais em você não ser derrubadas. Então todo defeito que você vê na pessoa, ela é fruto da tua própria carnalidade. Porque se você está cheio de Deus, você vai olhar para a pessoa e ver além do erro dela. Até porque alguém, para você estar onde você está, alguém acreditou em você. E você não era isso tudo que você está achando, não. Alguém acreditou em você. Aí eu estou casado, hoje eu estou... Queridos, quantos trends eu vi aí, quantos posts que você se relacionou com seu marido na planta? Já viu isso? Várias pessoas colocando. Quando eu me relacionei com meu marido, ele estava na planta. Olha agora como está. Valorizou, está melhor. Quem olha hoje meu pai e minha mãe diz que casalzinho apessoado. Mas meu pai lá atrás... Eu olho para minha mãe e falo, mamãe, visionária, visionária. Ele estava rindo até agora, não está mais. Por que será? Mas você consegue entender como de alguma forma alguém acreditou em você e por isso você é quem você é hoje? Por que você não está aberto a se abrir mesmo, a se relacionar com alguém e acreditar nessa pessoa? A Bíblia diz que as mais velhas devem ensinar as mais novas. Como que isso vai acontecer se você não quer nem saber das mais novas? A gente está olhando para a geração de agora e dizendo, meu Deus, de onde vieram? O que são? Como comem? Como vivem? Como se elas tivessem vindo numa nave e deixaram todas elas no campo de Marte e elas se espalharam, eu não sei. Esses adolescentes, eu não sei de onde que vieram. Que negócio é esse? Meu Deus do céu. E aí a gente não está se dando conta, queridos, de verdade. Eles precisam ter referência. Mas se você não estiver disposto a investir tempo e caminhar, como que você vai poder olhar, apontar e julgar? Se você não fez a sua parte, como dizer que eles estão errados? E a coisa está feia, queridos. Arujá vai fazer um campeonato de farmar aura. Fazer algum evento aqui na igreja. Ei, meu Deus do céu. Mas você está entendendo o que a gente está falando aqui? Agora, queridos, eu me lembro quando Deus me deu uma direção. Eu não sei quantos de vocês estavam na igreja.
Mas eu trouxe uma cartolina, e já faz tempo que eu trabalho visualmente com as coisas, tá? Eu trouxe uma cartolina, e nessa cartolina eu trouxe um mapa do tesouro. Tinha o caminho e tinha o X, onde estava escondido o tesouro. E aí eu rasguei esse mapa. Eu saí pela igreja e entreguei um mapa para as pessoas aleatórias. E eu disse, se você soubesse que nesse mapa do tesouro agora existem milhões, que você pode dividir com a pessoa que tem a outra parte do mapa, você não estaria dentro da igreja tentando fazer amizade com ela? Mas assim, por interesse, não, pastor, é que eu estou assim, com a vontade de ser amigo daquela pessoa. Ela tem uma parte do meu mapa. O mapa nem era seu, é de todo mundo, mas... Você está comigo? Você está entendendo alguma coisa? Por que eu digo isso, queridos? A Bíblia deixa claro que o propósito de Deus para a tua vida não é você sozinho. O plano de Deus para a tua vida, você vai viver convivendo com quem está do teu lado. Aí você diz, não, pastor, é verdade, é meu marido, é minha esposa. Não, eu estou falando além disso. É além disso. Talvez você chegou nesse lugar e você não sabe, você não teve uma referência do que é ser marido, do que é ser pai. Você cresceu num lar conturbado, mas porque você veio para a igreja e caminha com uma família que é diferente, que entendeu a estrutura familiar, que entendeu a estrutura bíblica mesmo, você começa a caminhar e diz, então é assim que faz, então é assim que eu devo me portar. E esse é o sentido do Evangelho. Não é sobre você ser a família do ano, não influenciar ninguém. Não é para olharem para você e dizer, uau, como ele é, mas ele é inacessível, ele é inatingível, ele é inquiparável, ele... Não. Então, de alguma forma, você precisa entender. E eu tenho no meu coração, queridos, que Deus deseja gerar conexões aqui em nosso meio, para que você entenda mesmo o propósito de Deus para a tua vida. Você não nasceu em Cristo Jesus para viver sozinho, isolado, carregando pesos, ou seja lá o que for. A ideia é que a gente divida mesmo, é que a gente se importe mesmo, é que a gente ame de verdade mesmo. Você sabe o nome da pessoa que está do teu lado? Pergunta para ela aí agora, qual que é o nome dela? Não, pastor, quem está do meu lado eu sei, pergunta o de trás. Sabe, pastor, é que eu já tenho tanto problema. Pois é, querido. Deus talvez quer que você conviva com outras pessoas para que seja menos problema. Eu quero que você lembre disso aqui, ó. Deus não quer que você seja batatinha solta. Deus não quer que você viva e se contente com a igreja, simplesmente assim. É gostoso viver dessa forma. Não tem compromisso. Eu não preciso me esforçar. É tranquilo, é oba-oba. É legal. Daqui a pouco a boca do saco abre e a gente pode sair. Eu vivo a minha vida na semana e eu faço do meu jeito. Não, não é assim. É preciso existir o processo. É preciso passar pelo fogo. E o fogo vai nos unir. Algo impossível, querido. Você está sentado em cima de uma cadeira de ferro. E você sabia que não foi um amontoado de ferro que a gente colocou aí e disse senta? Sabe por que isso existe uma estrutura? Porque o fogo veio e juntou o que não dá para juntar. Se você pegar ferro com ferro, só vai existir barulho. Mas se você juntar ferro com ferro e vir com fogo, ele une. Uau! Então não é sobre diferença. É entender, o fogo é capaz de me unir. O fogo é capaz de me fazer viver em unidade. Pastor, por que eu tenho que fazer isso? Porque essa foi a oração de Jesus. Esse foi o desejo dele. Como eu disse no início, você não morreu, ele não morreu para que você fosse filho único. Você tem irmãos. Eu me lembro de conversar com uma pessoa um tempo atrás, dizendo, pastor, a minha família descobriu que o meu pai teve um filho. Então eu tenho um irmão. Descobrimos que eu tenho um irmão. Eu falei, e aí, mas como que tá? Pastor, a minha família está toda alvoroçada, os meus irmãos estão todos animados, estão todos adultos e eles querem conhecer.
Eu fiz, e ele disse, a gente está preparando um almoço. E aí ele vai vir para conhecer a família e a gente conhecer ele. Eu disse, cara, depois me conta, eu quero saber como foi. E aí foi o dia do almoço e ele no outro dia veio conversar comigo e disse, pastor, mas foi tão emocionante. Ele ficou tão feliz de saber que ele tem irmãos. Ele chorou. A gente também chorou por se alegrar e saber que agora a gente pode ser irmão para ele. Você não está entendendo, não é sobre essa família. É sobre você entender, você não é alguém sozinho. Você não é alguém sozinho, você tem irmãos. Irmãos que suportam com você, que caminham com você, que amam com você. Agora isso não vai acontecer se a disposição do teu coração não mudar. Se essa palavra para você for simplesmente informação e não existir no teu coração a disposição de mudar mesmo. Então eu preciso estar aberto a entender com quem Deus quer me conectar. Eu preciso estar aberto para entender com quem Deus quer me juntar. E queridos, de verdade, eu creio. E se isso mudar no teu coração, o próprio Senhor faz as conexões. Não é algo que você se esforça, não. Só muda isso no teu coração. Sabe, talvez você esteja vindo para a igreja e você diz, pastor, mas eu estou nesse lugar e parece que eu não estou me encaixando, eu não estou me conectando. Nós estamos sim aprendendo a ser uma igreja maior. Nós sabíamos fazer isso antes. Estamos aprendendo. Eu conto com a sua compreensão. Mas assim, uma coisa que eu preciso que você entenda também, se esforce. Se você tem entendido que esse é o lugar que Deus te colocou, faça a sua parte. Participe dos cultos, participe das programações. Nós temos GCs. Participe de um GC, um encontro menor, onde você tem a possibilidade de conhecer alguém. Mas no que cabe a você, se esforce para entender o que Deus deseja fazer com que você viva nesse lugar. Porque afinal de contas, a ideia de Deus não é que você venha para o culto, cante as músicas, se alegre e vá para casa, sem querer saber da batatinha que estava do teu lado. Você está entendendo alguma coisa? Deixa eu ler para você. João 17:20 diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Você consegue entender o emaranhado que ele fez aqui? É você com a pessoa do lado, eu e você com ele, tudo junto e misturado. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Repete assim comigo, aperfeiçoados na unidade. Sabe que tudo aquilo que você é bom, que você aperfeiçoou, é porque você fez mais de uma vez? Ninguém é bom sem que tenha feito muitas vezes aquilo. A Bíblia está falando sobre você aperfeiçoar a unidade. Só dá para aperfeiçoar a unidade quando você é constante naquilo, querido. Você só fica bom nesse negócio de unidade quando você pratica com força. E essa foi a oração de Jesus. E ele continua dizendo, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Você está aqui? Você consegue entender a importância do que Deus está nos fazendo viver? Qual que é o sentido de vir para a igreja e não ser igreja como Deus deseja? Assim, a gente entrou num sistema tão, talvez, egoísta, que a gente quer vir para o culto para Deus falar com a gente. Então Deus quer falar com você. Você quer que Deus fale com você, para você ir embora e viver o seu dia com aquilo que Deus falou com você. E aí você não quer muito saber, não. Não tenho tempo para saber de nada. Eu me lembro de conversar uma vez com a Camila e eu ter essa percepção. Para muitos filhos de Deus, olha que coisa louca, a gente pode falar disso numa outra ocasião.
Mas para muitos filhos de Deus, talvez tudo que o diabo precise fazer é dar aos filhos o sonho deles. Talvez o sonho do filho de Deus é ter uma casa na praia. O diabo pode te dar. Só porque ele sabe que talvez essa casa na praia vai tirar você do lugar que você tinha que estar. Então é necessário mesmo entender, querido, que aquilo que Deus tem para você viver não está totalmente ligado. Eu me lembro de conversar com uma pessoa esses dias e aquilo mexeu tanto comigo. Ele disse: pastor, eu tenho desejo e eu estou querendo isso, mas o meu desejo é ter uma casa na praia. E de alguma forma essa casa na praia ser um suporte para pessoas que não podem ir. Então eu, sabendo de famílias que não têm condições de ir para a praia, eu deixo ela passar uns dias lá. Pastor, que coisa. Pois é. Você não acha interessante, intrigante? A Bíblia, ela não precisava ter colocado lá, mas a Bíblia deixa claro que Jó só teve tudo de volta quando ele orou pelos amigos. Para pensar sobre isso. Assim, se ele tem tudo de volta, Deus foi engrandecido, Deus fez, mas de alguma forma Deus quis mostrar qual foi o caminho pelo qual aquilo aconteceu. Você precisa converter teu coração em amar as pessoas que estão ao teu lado. Eu penso mesmo que a gente foi endurecendo o nosso coração nessa ideia. E eu tenho a minha atividade, eu tenho talvez trauma, talvez decepções, tristeza. Você está comigo? Querido, você não vai conviver com alguém que não vai te decepcionar. E pode parecer um tanto quanto estranho isso. Qual que é o objetivo de um Deus que faz com que você conviva com alguém sabendo que essa pessoa pode falhar? E quando essa pessoa é você? Não é interessante que você seja perdoado? Você não amou, presta atenção, você não amou o perdão e a chance que deram a você? Porque você já machucou gente no passado. Você já mentiu, você já roubou, você já enganou, você já falou mal de pessoas, mas de alguma forma você foi perdoado e está onde você está. E é assim. Aí a gente precisa fazer como o apóstolo Paulo fez. Ele entende que o Senhor o perdoa, ele se perdoa e ele continua. Ainda que o mensageiro de Satanás venha dizer: eu sei o que você fez no verão passado. A gente precisa entender: quem podia me julgar me perdoou. Não é você que vai jogar isso no meu rosto. Você está aqui. Agora entenda mesmo, aquilo que talvez no passado você viveu como sendo um problema, seja você a pessoa que vai olhar para outro e dizer: ei, eu sei o que você está passando, eu sei que eu posso te ajudar. Sabe o que é interessante? A maioria das pessoas que tem casa de reabilitação são pessoas que foram viciadas no passado. Por quê? Porque de alguma forma elas entendem: se não existisse alguém que acreditasse em mim e me colocasse num lugar como esse, eu não estaria como eu estou, eu não seria quem eu sou. Então de alguma forma essa pessoa se sente devedora do que ela está fazendo. Ela diz: eu preciso fazer por outros. Você está aqui, fecha os teus olhos. Sabe, se você puder fazer uma oração, faça essa oração onde você converte teu coração, onde você se arrepende. Nós estamos diante da mesa do Senhor, nós estamos em um domingo de ceia. E sabe, querido, a maior lição talvez que nós tivemos a respeito disso foi do próprio Jesus no momento de ceia. Jesus está sentado à mesa e ele diz: alguém aqui vai me trair. Alguém aqui vai me trair. E os discípulos começam a dizer: Senhor, mas quem vai ser? E Jesus deixa aquilo claro: é aquele que comer o pão comigo. Jesus não tirou ele da mesa, Jesus não escorraçou ele dali. Jesus até o fim deu a oportunidade dele se arrepender. Até o fim caminhou com ele. A Bíblia diz que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Sabe, querido, o Senhor deseja te conectar a pessoas que vai fazer com que o teu chamado seja desenvolvido. Deus deseja te unir a pessoas que vai fazer com que você seja acrescentado naquilo que Deus deseja desenvolver mesmo em você. Talvez você não sabe como ser uma pessoa melhor. Dentro da igreja, Deus vai te conectar a alguém que vai te ensinar como ser. Ah, porque ele é melhor? Não, é só porque ele está mais tempo aprendendo. E está tudo bem. A Bíblia diz que não deve existir orgulho em nenhum de nós por fazer aquilo que o Senhor está nos dizendo para fazer. Pai, eu te dou graças pela tua palavra. Obrigado porque ela encontrou lugar no nosso coração, e eu creio na frutificação daquilo que foi dito. Eu não sou coaching, eu não estou aqui para entreter essas pessoas, eu estou pregando a tua palavra, que é carregada de poder. Ela é carregada de poder. Jesus, o teu sacrifício naquela cruz foi para nos unir. E eu te dou graças, Pai, porque eu creio que, embora eu tenha falado para o coletivo, o teu Espírito de maneira singular falou aos corações. Aquilo que precisa ser deixado, deixando. Todo trauma, Pai, vivido em relacionamentos que foram traumáticos mesmo, eu creio na cura acontecendo. Pai, eu creio que toda ingratidão vivida no passado não vai ser empecilho para viver e continuar fazendo aquilo que o Senhor diz, porque a tua palavra diz: não se canse de fazer o bem. Que nós não nos cansemos de fazer aquilo que precisa ser feito, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos encontre nesse lugar onde nós nos rasgamos mesmo diante do Senhor. Nós queremos sim, no que cabe a nós queremos sim ser a resposta da tua oração. Nós queremos ser sim a confirmação daquilo que Jesus orou. Que as pessoas, ao olharem para nós, vejam em nós verdadeiros discípulos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você continue com seus olhos fechados. Talvez você entrou aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus. Lembra que eu falei lá no início que você teria a oportunidade de fazer ainda essa noite, e essa é a oportunidade. Eu estou te entregando nas mãos a possibilidade de ser perdoado, de ser amado, de ser aceito, de se tornar filho. A Bíblia diz que tudo que você precisa é crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Se você entrou aqui essa noite, eu não conheço a todos que estão aqui, estão todos com os olhos fechados, mas se você entrou aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus, e você deseja ser membro da família de Deus, você deseja se tornar um filho de Deus, levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Existe alguém? Se você deseja fazer essa oração e entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Todos nós que aqui estamos, de alguma forma já fizemos essa oração, por entendermos a importância. Como eu disse, esse é o maior milagre que alguém pode viver. Mais do que crescer um braço do paralítico andar, é o milagre da salvação. No momento em que você ora, a Bíblia diz que você passa a ser filho de Deus. Você recebe o perdão dos pecados. Existe alguém em nosso meio? Talvez você fez essa oração, mas por algum motivo você se afastou, você se desviou. Nós não queremos saber o que você fez, mas nós entendemos, e a Bíblia deixa claro que existe festa no céu quando um pecador se arrepende, mas também existe festa, o pai faz uma festa quando o filho volta. Então, se você está aqui essa noite, você precisa de alguma forma reconhecer que você deixou de andar em um caminho que não deveria ter sido deixado. Levanta a sua mão, nós queremos orar por você. Existe alguém? Nós só queremos que você viva aquilo que Deus tem no coração dele para a tua vida. Eu quero que você entenda a alegria que é ter cada um de vocês nesse lugar. Deus nos fez família. Todos salvos. Aleluia. Você pode ficar de pé.
igreja traz para nós pode ser desconfortável, mas de alguma forma está nos preparando para aquilo que nós vamos viver fora, sabe? Eu queria que você saísse do seu lugar e você orasse com alguém. Você consegue fazer isso? Homem ora com homem, mulher ora com mulher, mas eu queria que você orasse com alguém. Dá um abraço nessa pessoa, ame ela. Pastor, eu nunca orei por ninguém. Pois é, mas pode ser que Deus peça isso para você lá fora. Obrigado, Pai. Eu creio em conexões. Eu creio em rompimento. Pai, eu creio nessa atmosfera onde o Teu Espírito de maneira livre ministra os corações. Eu creio, Pai, no Teu Espírito de maneira poderosa ministrando aos corações. Pessoas que não se sentiam acolhidas pelo Senhor, amadas pelo Senhor, que não percebiam mesmo quão importante ela é para o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos possibilitado viver. Eu creio. Teu nome sendo exaltado.
abra para o que Deus está desejoso que você viva nesse lugar. Ei, escute novamente. Se abra para o que Deus tem para você, para o que você tem para ser vivido nesse lugar. Não existe lugar mais gostoso de se estar do que uma igreja saudável, sabia? Não existe lugar mais gostoso. Queridos, eu vou para a igreja desde que eu sou adolescente, criança. Eu vivi tanta coisa boa na igreja local. E esse é o desejo do meu coração, é que você possa viver a alegria do que é estar com os irmãos. Eu oro em nome de Jesus. Eu percebo no meu coração como se existissem algumas coisas, e eu percebo como se fosse uma própria resistência do diabo para que pessoas não vivam o que Deus tem para a vida delas. Uau. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, na autoridade do nome de Jesus, olhos iluminados, olhos abertos, e tudo aquilo que de alguma forma o diabo está segurando e atrapalhando a imagem de Cristo na vida das pessoas, seja quebrado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, livre! Em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Obrigado. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Sabe, queridos, quando você muda essa disposição no teu coração, é quando você está na tua casa e de repente Deus vai dizer: ora por fulaninho. Porque você mudou isso no teu coração, Deus pode te usar para ser bênção na vida de outros. Talvez você está dizendo: mas Deus nunca falou comigo para fazer nada por ninguém. É porque você não tinha mudado teu coração. Se você mudou teu coração essa noite, fica pronto, porque Deus vai soprar o nome de pessoas no seu ouvido, para que você possa orar por elas, talvez ofertar na vida delas, levar um bolinho, tomar um café, eu não sei, mas Deus vai fazer conexões, eu creio nisso. Aleluia, queridos. Nós vamos participar da ceia agora. E se você já entregou a sua vida a Jesus, você está apto a participar desse momento. Amém? Então, à frente da sua cadeira existem os elementos da ceia. E nós vamos fazer isso juntos agora. Sabe, o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz que o homem deveria examinar-se a si mesmo. E esse deve ser um exercício, não é só no dia da ceia. E é incrível como de alguma forma a gente foi levando para esse lugar em tom de brincadeira até. Então você jogava bola com os irmãos na igreja e acontecia alguma coisa e eles diziam: quando que é a próxima ceia? Já aconteceu com você? Já brincaram assim? Já aconteceu alguma coisa e dizer: vai ter ceia? Então de alguma forma a gente trabalhou em nós, ainda que em tom de brincadeira algumas vezes, a gente trabalhou a ideia de que eu não posso participar da ceia não perdoando alguém. Que essa seja uma verdade. Que você não espere até a próxima ceia para fazer o que precisa ser feito. Amém. Mas a Bíblia diz que você deve examinar a si mesmo. E se você encontrou em você alguma falta, queridos, nós falamos a noite toda a respeito disso. Se você percebe mesmo que existe alguém, que o diabo está colocando algo entre vocês, seja você alguém que vai guardar e zelar pela visão. Amém? Você carrega uma bandeira, você carrega uma visão, e é a visão do reino. Amém? Amém? Nós vamos orar por esses elementos.
você vai ter a oportunidade de ceiar. Todos se serviram? Amém? Pastor, eu ainda não me batizei, por isso que eu não vou participar da ceia. Sabe, querido, não existe um versículo bíblico que diga que você não pode participar da ceia por conta do batismo. Olha que coisa. Olha que coisa interessante. Se alguém tivesse atendido a esse convite para entregar a vida a Jesus, a Bíblia diz que no mesmo momento que ele orou, ele passou a ser filho de Deus, ele é família de Deus, ele é corpo de Deus na terra, e ele tem o céu por garantia. O batismo vai ser a forma pública que ele vai fazer, obedecendo mesmo aquilo que Deus disse, mas ele naquele momento já é filho de Deus. Nós entendemos que na salvação existe o batismo no corpo, porque ele se torna corpo de Cristo. O batismo nas águas é a evidência da decisão que ele tomou, mas ele já está apto a participar da ceia. Então, se você é alguém que está nessa condição, participe da ceia, celebre a vida de Deus em você. Amém? Não deixe de participar da ceia, porque talvez você pecou. Se arrependa do seu erro, do seu pecado. Celebre a vida de Deus em você. O pecado não é maior do que a cruz. A cruz te libertou da escravidão do pecado. Então entenda mesmo que a vida de Deus em você vai fazer com que você não seja aprisionado pelas coisas que o diabo está tentando te aprisionar. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós te damos graças por esses elementos. Esse pão que representa o teu corpo naquela cruz, que foi cuspido, chicoteado, perfurado, se fez maldito em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos benditos do Senhor, sarados no Senhor. Pai, eu oro porque assim como esses elementos irão se misturar ao corpo e ao organismo dos meus irmãos, eu creio em cura se manifestando. Assim como nós já tivemos inúmeros testemunhos, eu creio nisso sendo verdade essa noite. Saúde, toda doença deixando o corpo dos meus irmãos, em nome de Jesus. Pai, eu também te dou graças por esse suco de uva que representa o teu sangue derramado naquela cruz, que nos purificou de todo o pecado, nos fez justiça, nos regenerou, nos tornou filhos, nos cobriu. Quando o diabo olha para nós hoje, ele vê o teu sangue em nós. Quão poderoso foi o preço pago, que nós possamos andar à altura do preço que foi pago, Pai, em nome de Jesus, amém. Você pode comer do pão? Obrigado, Pai. Você pode tomar do cálice. Eu te dou graças, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, queridos, eu percebo no meu espírito que Deus está nos levando para um novo nível. Isso vai se dar por conta de nós compreendermos como a unidade faz parte da visão de Deus para o reino. Amém? Você está feliz em fazer parte disso? Glória a Deus. Eu tenho 4 pedidos de oração e nós vamos orar por esses irmãos. O Vitor Augusto, ele tem 12 anos e foi diagnosticado com diabetes tipo 1. O Gael Fontana, ele tem 2 anos e tem síndrome nefrótica, estava em remissão e mais alguns exames que fez essa semana teve um quadro de recaída. A Diva teve câncer de mama, fez o tratamento, irá refazer os exames nos próximos dias para que siga curada. Nós temos um pedido, um testemunho. Na quinta-feira, no dia 23/7, pediu oração pelo Ricardo Valverde. Ele tinha um transplante de rim, estava com sangramento. Alguns dias depois o sangramento parou e ele já está no quarto. Amém? Queridos, estendem suas mãos para cá, vamos orar por essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor a vida do Vitor, do Gael e da Diva.
Todos três estão com um quadro de doença, de enfermidade. E a tua palavra diz que não existe nome acima do teu nome. Na autoridade do nome de Jesus, como embaixadores do teu reino aqui na terra, nós damos uma ordem a essas doenças: saiam agora, batam em retirada agora da vida dessas pessoas. Declaramos eles sarados, restaurados, curados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Eu quero depois ouvir os testemunhos. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. Queridos, eu quero indicar para vocês 2 livros. Nós já estamos chegando ao fim do nosso culto, mas eu quero indicar para você O Grande Plano do Amor. Amém. É um livro bem tranquilo de ler. Eu acredito que ele vai edificar a sua vida. E um outro livro também, Relacionamentos Importam. Esse aqui teve uma época que eu obriguei toda a igreja a ler. Acho que a gente está chegando num nível de ler de novo. Então, se você já quiser se adiantar, já compra o seu e já lê também.